Olá, um saravá fraterno para você que está me escutando aqui novamente. Hoje, dando sequência aos nossos vídeos sobre os vícios e a mediunidade, nós vamos falar sobre um assunto talvez polêmico, talvez mais delicado de abordar, né? Porque existem várias interpretações, existe muito preconceito e existe muito tabu. Hoje nós vamos falar sobre a maconha, sobre o uso da cannabis. Então, nós vamos fazer essa abordagem, vamos fazer essa análise e, em primeiro ponto, o mais importante de tudo, antes de a gente começar esse estudo, nessa abordagem, eu preciso deixar bem claro que o que vai ser dito aqui hoje, a abordagem que eu irei estar fazendo sobre o efeito da cannabis no organismo, na mente do indivíduo, é focado para o médium. Então, todo esse estudo, toda essa abordagem será uma abordagem com um viés mediúnico, será uma abordagem focada dentro daquilo que nós trabalhamos na Casa de Umbanda Avó Maria, terreiro de Umbanda situado aqui em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Então, não considere uma verdade absoluta aquilo que eu falar aqui hoje. E não considere que a minha abordagem sobre cannabis, sobre o uso da maconha, junto com a mediunidade e a Umbanda, seja uma verdade que se aplica a todos os terreiros, porque não é. Então isso é um conceito, é uma forma que nós trabalhamos dentro do nosso terreiro, da nossa casa de axé. Então eu convido a você a me acompanhar, a ouvir essa explanação sobre a cannabis, sobre os seus efeitos no organismo físico, por que nós, da Casa de Umbanda Avó Maria, proibimos o uso da maconha dentro do preceito, então faz parte do nosso preceito de 24 horas antes do trabalho mediúnico que o médium não faça o uso da maconha. Então é proibido, nós proibimos dentro da nossa casa, do nosso axé. Então eu vou explicar o porquê, quais são os efeitos no médium, que vão atrapalhá-lo no desenvolvimento mediúnico. Então, mais uma vez reforçando, essa é uma abordagem e uma análise para o médium, nós não vamos entrar aqui em outros viés, em outros apontamentos, se devemos legalizar ou não. Isso é assunto para uma outra abordagem, para um outro vídeo, que requer muita análise, um debate muito mais aberto. O nosso foco será mediúnico. Então, como eu já mencionei, dentro da nossa casa de Umbanda, aqui em São José dos Pinhais, na casa da Avó Maria, dentro do preceito é proibido que o médium consuma, faça uso da maconha. E por que nós proibimos? Por que isso entra no preceito e por que nós não indicamos que o médium consuma, use essa substância 24 horas antes ali do trabalho mediúnico? É claro, o correto seria até uns 3 dias antes, se a gente for fazer uma análise mais detalhada sobre todos os efeitos. Porém, nós respeitamos ali o prazo de 24 horas. Nós precisamos entender que a maconha em si, ela é uma planta. A cannabis, ela é uma planta. O que vai causar todos os efeitos, todas essas questões que nós dizemos por aí, que a gente ouve falar, são as suas substâncias, são os seus canabinoides, que são as suas substâncias que são extraídas da cannabis. Popularmente mais conhecido, nós temos o THC e nós temos o canabidiol. São ali as duas substâncias, dois canabinoides mais conhecidos, que é mais estudado, que é mais falado, que é mais comentado quando se fala das substâncias da cannabis. O THC ele é uma substância psicoativa, ou seja, ele vai alterar o estado de consciência do indivíduo que o consumir. Lembrando, essa alteração de consciência tem que ser levada em consideração a quantidade também de THC que vai ser consumido pelo indivíduo. E o canabidiol, ou CBD, ele é mais conhecido pelas suas propriedades medicinais. E aí nós temos a cannabis medicinal, que é todo há todo um estudo sobre os benefícios do canabidiol,
E aí eu convido vocês a buscar se aprofundar nesses estudos. Nós não vamos entrar nessa porta. O nosso foco será mais ali para o THC e os seus efeitos psicoativos, mas eu deixo aqui a sugestão. Pesquisem, se aprofundem nos benefícios do canabidiol, do CBD, e o quanto os remédios, utilizando essa substância da cannabis, têm contribuído para o desempenho da saúde em tratamento de câncer, em tratamento auxiliando pacientes com autismo, com esquizofrenia e vários outros transtornos psíquicos e mentais. Então, é uma porta, é um convite para você também ir atrás, pesquisar, estudar e romper preconceitos e barreiras. Focando no THC, que é o nosso principal foco, a quantidade de THC que for absorvida pelo organismo vai contribuir para que o indivíduo altere a sua consciência. Mas e que quantidade seria o indicado? Qual que seria a quantidade ideal para fazer uma alteração? Aí que é uma questão interessante. Porque quando nós olhamos para cannabis, quando a gente fala maconha, a gente pensa que é tudo igual, e na verdade não é. Assim como a orquídea, existem vários tipos de orquídeas, com vários tipos de flores, com várias ramificações diferentes, a cannabis é a mesma coisa. Existem diferentes tipos de plantas da cannabis, e cada tipo de planta possui uma concentração diferente de THC. Então, nós realmente precisaríamos entender qual que é o tipo de planta, qual que é a espécie, qual que é a família daquela planta, para descobrir qual que é a quantidade, a porcentagem de THC que ela possui. Por isso que quando nós vamos falar, eu vou fumar o famoso baseado, o cigarrinho de maconha, nós sabemos de qual origem, de qual planta que está vindo, de qual espécie da cannabis que foi produzido aquele cigarro. Nós sabemos qual é a concentração de THC que está naquele cigarro. Nós sabemos qual é a concentração de THC que está sendo ingerida pelo nosso organismo ao fumar o baseadinho, o cigarro de maconha. Normalmente não, porque como no Brasil é proibido o plantio, o consumo, a venda, então não se tem esse controle, não tem essa administração. Então não se sabe de onde está vindo, como foi produzido, qual que é a concentração do THC e qual será o efeito no organismo humano. E também lembrando, cada organismo, cada corpo físico, cada indivíduo vai reagir de forma diferente à concentração de THC. Então não são todos os indivíduos que vão estar, que vão ter um estado alterado de consciência logo na primeira tragada. Existem, assim como existem indivíduos mais fortes para o álcool, que conseguem consumir uma grande quantidade de álcool e não tem um efeito colateral imediato, existem pessoas que são muito fracas para bebidas, como a gente conhece, e que basta um gole, 2 goles de uma bebida alcoólica que já altera o seu metabolismo. Com o THC é a mesma coisa. Existem indivíduos que são resistentes, que conseguem ingerir e consumir uma grande quantidade e não alterar a sua consciência, seu estado mental natural, e existem outros indivíduos que com 1 ou 2 tragadas já o seu organismo já entra num ritmo alterado. Então, de indivíduo para indivíduo, o THC vai se manifestar de forma diferente. Quando nós olhamos para essa questão dessa alteração de consciência que o THC produz no indivíduo, no organismo, no metabolismo, o que pode causar em uma grande dose, uma grande quantidade no organismo, pode causar ansiedade, sensação de paranoia, sensação de perseguição, sensação de taquicardia. Então, isso são alguns efeitos que o THC produz no organismo em excesso, em grande quantidade. A pessoa, o indivíduo, ele estará com sua consciência alterada, ele vai estar mais relaxado, ele vai estar com a guarda mais baixa, ele vai estar mais aberto, digamos assim, mentalmente, psiquicamente. Para o médium, para o trabalhador espiritual,
que normalmente habita, ele transita entre duas dimensões, entre a dimensão física, material, e a dimensão mental, espiritual, seria interessante estar com a guarda aberta, com a guarda baixa? Seria interessante para o trabalhador mediúnico, que naturalmente já é assediado constantemente por entidades espirituais que querem afastá-lo do seu trabalho mediúnico, do seu compromisso de trabalho, seria interessante para esse trabalhador utilizar uma substância que vai contribuir para que ele entre num estado alterado de consciência, não tenha total noção das realidades que estão acontecendo ao seu redor? Será que o médium, será que o trabalhador mediúnico, ao consumir uma grande quantidade de THC, entrar num estado alterado de consciência, ele vai ter discernimento para diferenciar o estado vibracional de uma entidade espiritual que se aproximar dele? Será que ele vai saber reconhecer a energia daquele espírito que está próximo a ele? Será que ele vai saber identificar a intenção, a qualidade desse pensamento, dessa entidade? Será que nesse momento ele não pode ser vítima de uma manipulação energética, espiritual e mental por parte de uma entidade que tem acompanhado ele e que quer mistificá-lo? Então o risco, na verdade, para o médium é exatamente essa perda da sua consciência, da sua atenção plena. Da sua atenção plena. Porque nós, o tempo todo, nós somos bombardeados com uma quantidade gigantesca de informações do campo energético. Então, o médium em si, não que todo momento, 24 horas, você está vendo uma entidade espiritual, você está vendo um espírito, você está vendo uma alma, alguma coisa. Mas nós temos a tendência a captar muito mais mensagens, muito mais energias do plano espiritual. E cabe ao médium, ao trabalhador mediúnico, o autocuidado, a atenção plena, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento constante para se desenvolver, para estar sempre pronto para o trabalho mediúnico. Como a gente sempre diz, né? O médium ele é médium 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então o médium não é médium somente 2, 3 horas quando está dentro do terreiro de uma casa espiritual realizando um trabalho mediúnico. Todo momento eu sou um médium. A todo momento eu posso entrar em conexão com uma entidade, com um espírito, com alguma vibração, com alguma energia. E eu tenho que estar atento todo momento para saber discernir que tipo de energia, que tipo de vibração eu senti, se aquilo pertence a mim, não pertence a mim, se aquilo é oriundo de um ambiente onde eu entrei. E por isso que nós temos que tomar muito cuidado. E quando nós falamos de vícios, e a gente vem comentando muito nessa série, tudo aquilo que é em excesso, tudo aquilo que é em desequilíbrio causa algum prejuízo para o corpo físico, para o organismo. E para o médium ainda é mais delicado, porque muitas vezes é por essas portas, por esses vícios, por esses hábitos que entidades obsessoras, que entidades espirituais de baixo teor vibratório usam e aproveitam para acessar o campo mental do médium e ali plantar algumas sementinhas, plantar algumas ideias, começar a ir trabalhando ali silenciosamente até conseguir manipulá-lo e colocá-lo num processo de domínio mental. Então, é errado o consumo da cannabis? Não é errado, não é certo. Nós temos que parar de pensar dentro desses dois conceitos, certo e errado. Nós temos que ter consciência daquilo que nós estamos fazendo. Eu convido você a trocar o certo, o errado, pelo consciente. Eu estou consciente do que eu estou fazendo? Eu estou consciente dos efeitos que isso vai causar? Eu estou consciente, eu tenho ciência das consequências
que o consumo dessa substância vai causar no meu organismo físico e vai causar na minha sintonização espiritual. E é por causa dessa abertura energética, dessa abertura psíquica que o THC acaba causando no organismo quando consumido em excesso, que dentro da casa de Umbanda Avó Maria nós proibimos o consumo da cannabis pelo menos 24 horas antes do trabalho mediúnico, para que o médium esteja com seu estado vibracional mental harmonizado, equilibrado e num estado tranquilo, para que ele consiga se desenvolver e trabalhar mediunicamente bem, para que ele consiga se conectar com seus mentores espirituais e fazer um bom trabalho. Porém, a sugestão é, para o médium, que é médium 24 horas por dia, reanalise, reveja este hábito. Medite, pense, reveja as consequências, os efeitos, se realmente vale a pena você usar uma substância que em excesso pode alterar a sua consciência e pode te colocar em risco ao ligar você com uma corrente mental de uma entidade de baixo teor vibratório. Então, um convite para o médium, para o tarefeiro espiritual é: no seu dia a dia, os seus hábitos, as suas decisões, as suas atitudes têm contribuído para que você se desenvolva como médium, como um indivíduo? Porque a partir do momento que você é um trabalhador mediúnico, você tem uma responsabilidade a mais. Você tem uma responsabilidade a mais, as suas ações, as suas decisões terão um peso maior naquilo que você for fazer. Então, analise, reveja, pense o hábito do consumo da cannabis. É um vício? Cuide, se você tem esse hábito, se você usa isso de forma recreativa, perfeito. Só equilibre para que isso não se transforme num excesso, para que isso não fuja do seu controle e para que isso não atrapalhe o seu desenvolvimento e trabalho mediúnico. Eu não vou dizer para você: pare de usar maconha porque o médium tem que parar de usar maconha. Seria hipocrisia eu dizer isso, porque existem muitos médiuns que usam tabaco e fumam. Existem muitos médiuns que fazem uso da bebida alcoólica. Então, por que é que o médium pode consumir a bebida alcoólica moderadamente, pode conviver com o vício no tabaco, com equilíbrio e respeitar o preceito, e aí eu vou chegar aqui e vou dizer que o médium não pode usar a cannabis e tem que cortar 100% porque é errado? Isso seria hipocrisia da minha parte, falta de responsabilidade e preconceito. Não é assim que funciona o processo. Então, da mesma forma que nós temos médiuns que fazem uso da bebida alcoólica e conseguem equilibrar, trabalhar isso para que não se transforme num vício, para que não atrapalhe o desenvolvimento mediúnico dele, da mesma forma que nós vamos ter médiuns que são viciados na nicotina e que fazem uso do cigarro constantemente, diariamente, e conseguem trabalhar isso de uma forma que não atrapalhe o seu trabalho mediúnico, a mesma coisa. Ao utilizar a cannabis, tente buscar ali um equilíbrio, uma responsabilidade, para que isso também não se transforme num vício e não atrapalhe o seu desempenho e o seu trabalho mediúnico. E com a cannabis ela tem um ponto maior, porque ela funciona como um psicoativo e vai trabalhar ali com a mente e a consciência, colocando num estado alterado, o que pode auxiliar na conexão com algumas entidades com algumas entidades mais infelizes que vão querer aproveitar desse momento para manipular ali alguma
energia mental sobre o médium. Proibir é dizer que é errado, jamais. O nosso convite e o convite da Casa de Umbanda Ave Maria é sempre a consciência. Eu acho que para quem não conhece, para quem está chegando agora, e para os médiuns novos que entram, né, para a corrente mediúnica da casa, eles se deparam com o seguinte ensinamento da nossa mentora espiritual, que é a Ave Maria: consciência. Ela bate muito nessa tecla, a consciência do médium, consciência dos seus atos. Então nós trazemos isso para o nosso dia a dia. Consciência. Os meus atos, as minhas decisões têm que ser feitas com consciência. Consciência dos efeitos, das reações, das consequências. Então eu não vou dizer para você, é errado, pare. Jamais. Isso seria hipocrisia da minha parte, sendo que tem outros hábitos que a gente faz, que a gente usa e tudo bem. A gente consegue equilibrar. A questão é, existe um efeito, existe uma consequência, e eu convido você a buscar se aprofundar. Bom, então, concluindo o nosso vídeo, nosso estudo, o nosso apontamento sobre isso, sobre o uso da maconha e da cannabis para o médium, nós trazemos responsabilidade, nós pedimos consciência, nós orientamos a essa análise, porque existe um efeito, principalmente do excesso do THC no organismo físico e na corrente sanguínea ali, que vai afetar e alterar a consciência do médium. Sobre a questão de legalizar ou não, sobre a cannabis medicinal, isso é algo que eu faço um convite a vocês a se aprofundar, a estudar. Existem excelentes vídeos aqui no YouTube mesmo falando sobre a cannabis medicinal. Existem documentários na Netflix e em outras plataformas também falando sobre toda essa abordagem. Existem excelentes artigos publicados sobre o efeito da cannabis, do canabidiol, do THC no organismo físico. Então, essa parte eu convido você realmente a sair da sua zona de conforto, arregaçar as mangas e se desafiar a ver o consumo da cannabis, do THC, do canabidiol com outro ponto de vista. Agradeço por você ter me acompanhado até aqui. Se você tiver um ponto de vista, um posicionamento diferente do que eu falei, deixe nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, registra aí para nós, a gente vai conversando. E se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, acha que alguém mais vai gostar também dessa abordagem, compartilha. Eu peço que Oxóssi, Iemanjá e Oxalá o abençoe e o ampare na sua jornada. Um axé fraterno para você.